Marcos 11. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Pai querido de amor, te agradecemos pela tua palavra, pela Bíblia, que é clara e muito boa, perfeita e maravilhosa, para nós entendermos a tua vontade e agradecermos pelo perdão. Perdoa os nossos pecados e em nosso coração nós declaramos a ti que todos os que nos ofenderam estão perdoados, porque queremos o teu perdão, o teu amor. Agradecemos, ó Pai, por tudo que a tua palavra nos ensina. Amém. Aqui nesse trecho da Bíblia, Jesus ficou muito indignado com o que as pessoas estavam fazendo com o templo. O templo, que hoje é chamado a igreja, né? Eu vou para a igreja. Ali o templo é também chamado a casa de Deus. Que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então tenhamos cuidado para não fazermos comércio dentro da casa do Senhor. E nem outro tipo de coisa. A casa de Deus é casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Então a gente vê hoje que muitos estão fazendo comércio dentro do templo e que a oração está sendo negligenciada. A casa de oração está sendo casa de outras coisas, de eventos, de festas e de muitas outras coisas, velórios, casamentos, mas oração, como Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. A gente vê que a negligência é grande. Que Deus nos ajude a compreender o zelo que Deus tem por tudo que é consagrado a Ele. Claro que nós somos o templo do Espírito Santo, mas aquele lugar onde as pessoas se reúnem para orar, para louvar e para ouvir a palavra de Deus, deve ser destinado para isso, e não para outras coisas. Aqui nós vemos sobre a fé. O próprio Jesus incentivando a nós a termos fé em Deus. Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Então, quando a gente pedir, temos que crer que já recebemos, porque Deus Ele zela pela fé. E o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Mestre, o Salvador,
o Filho de Deus que morreu por nós e que nos salva e nos perdoa, nos incentiva a termos fé em Deus. Tenham fé em Deus. Amém.